aí, galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem, isolados, continuamos com isolamento, com saúde, com suas famílias. Vamos falar um pouquinho hoje de direito? Aula de direito, especificamente direito do consumidor. Vamos lembrar então, Código de Defesa do Consumidor. Consumidor são as pessoas que compram, que adquirem. E fornecedor são aqueles que fornecem, que vendem, que entregam um produto ou um serviço. Na aula de hoje vamos cuidar do caso lá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, TJMS. O título da notícia é: baixa velocidade na internet gera dano moral e empresa deve pagar R$5.000 de indenização. Uma empresa fornecedora de internet lá do Mato Grosso do Sul foi condenada então a indenizar um consumidor, pois a velocidade da internet, que era para ser de 4 Mbps, foi para apenas 2 Mbps. O que o consumidor fez? Ele contratou um serviço de velocímetro, adquiriu esse produto, fez então as medições e o sinal da internet vinha na metade do contratado. Para isso ele ingressou com uma ação de indenização por danos morais, por estar pagando por um produto e recebendo a metade dele, ou seja, com defeito, e também que a empresa fosse obrigada a fornecer o serviço contratado. No caso, ao invés de fornecer apenas 2, fornecer os 4 Mbps de velocidade. Com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Ou seja, a empresa ofereceu um serviço de 4 Mbps, entregou apenas 2, tem prova disso. O juiz, então, e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul condenaram a empresa, com base no artigo 14, a fornecer, então, o serviço com 4 e ainda indenizar por danos morais, porque ela não conseguiu fazer o que estava aqui no parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar: 1. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Existe, tem provas. Vendeu 4, recebeu por 4 e apenas entregou 2 Mbps de velocidade. Segundo, a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro. Não é o caso, o consumidor fez os pagamentos, contratou o serviço e deveria receber o mesmo serviço contratado e pago. Ou seja, não há uma excludente de culpabilidade daquela empresa fornecedora. Aí o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, então, declarou o quê? É certo que os fatos passaram da esfera de mero dissabor, por inúmeras vezes a empresa de telecomunicação ter sido contatada a fim de fornecer o serviço contratado. Sem sucesso na via administrativa, ou seja, o consumidor ele tentou administrativamente, mas não teve resultado, o serviço continuou ruim, continuou precário, insuficiente, não o contratado, e desta forma então foi obrigado a buscar o judiciário com uma ação de indenização com pedido de danos morais e também que seja estabelecido o serviço contratado de 4 Mbps. E o judiciário, então, para salvaguardar seus direitos, forneceu, então, a medida, mandando a empresa indenizá-la por danos morais e adequar os serviços ao contratado. É isso daí, aula de Direito do Consumidor, artigo 14, tivemos um pouquinho sobre nossos direitos. Um grande abraço, fiquem com suas famílias, isolados e fiquem com Deus. Valeu, galera!